Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o tipo de vegetação do continente asiático. Então vocês podem ver aqui, né, nessa fotografia, né, nesse mapa que eu coloquei, os principais tipos de vegetação dividido por cores, né, aqui no nosso território. E a gente vai falar sobre elas agora. O primeiro tipo de vegetação é no clima polar, né, como eu falei para vocês, a tundra, né, é marcado pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância para arbustos, ervas, líquens e musgos. Essas espécies, no entanto, só desenvolvem durante os meses do verão, quando as temperaturas são menos frias, chegando a máxima de 10 graus. Durante o restante do ano, os solos vegetais permanecem congelados sobre temperaturas que chegam a menos 20. Então, né, esse tipo de vegetação, como arbusto e ervas de líquen e musgo, é parecido um pouco com cachoeiras. É aquele verde, tipo um lodinho que quando às vezes você passa, né, sobre a pedra acaba escorregando. Então, é esse tipo de vegetação. Né? Ele é bem rarefeito, né, bem pequeno, onde o gelo ele acaba dificultando qualquer tipo, né, de vegetação nesse local. Então não tem como ter uma floresta, né, no clima gelado, como no Polo Norte, vamos dizer assim. É impossível, né, uma vegetação ela não sobrevive. Somente nos meses do verão, onde consegue ter, né, raios solares e assim a vegetação conseguir sobreviver. Temos o clima temperado continental, né, floresta boreal ao norte, conhecido como floresta de coníferas, como eu falei, né, árvores com troncos longos em forma de pinheiro. É um bioma predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, ou seja, né, próximo a áreas geladas, vamos dizer, né, latitudes próximo ao Polo Norte, vamos dizer assim, mais ao norte. Né, o clima típico é o continental frio e também polar. O clima temperado oceânico, que é a floresta caduca, né, conhecida como caduca porque as árvores elas acabam perdendo as folhas. Como acho que dei um exemplo anteriormente, né, elas acabam perdendo as folhas como um mecanismo de defesa, para não precisar transpirar tanto. Okay? E uma vez que o inverno, que dura cerca de 3 meses, é bastante rigoroso e a água congela no solo. Então não tem como as árvores, né, vamos dizer, se abastecerem de água, né, se, com a água que ocorre. Né? Então fica congelado durante vários períodos, vários meses, e essa forma de defesa da árvore para tentar sobreviver a invernos rigorosos com pouca água. O clima mediterrâneo tem dois tipos de vegetação. A primeira delas é a maquia, né, que é composta por arbustos, pequenos arbustos mais densos e de difícil penetração. Você verifica aqui, ó, que tem arbustos para todos os lados. É basicamente difícil você encontrar uma área rarefeita, vamos dizer, sem algum tipo de arbusto. E o segundo tipo de vegetação no clima mediterrâneo é os garrigues, né, que é uma zona de vegetação densa constituída por arbustos gramíneas, principalmente localizado entre o norte e o noroeste da África e sul da Europa. Então aqui você já consegue ver alguns arbustos, né, uma vegetação um pouco mais densa, né, maior, vamos dizer, em altura. Tem um clima temperado continental, que é a floresta boreal, mais ao sul. São uma vegetação de planície com poucas árvores, composta por herbáceas e pequenos bosques, similar à pradaria, embora esse último tipo de planície, que ocorre em climas mais úmidos, contenha gramíneas mais altas em relação às estepes, que é um tipo de vegetação também. Então vocês podem ver compridos, né, campos com um tipo de gramínea muito utilizado também para o gado, para alimentação de gado. Apesar de não ter aqui, né, é uma área muito procurada por criadores de gado para ter o tipo de alimento para os bois, vamos dizer assim. O deserto é composto por plantas caquétacas, né,
e herbáceas com pequenos arbustos e cactos, né, xerófitas, como já falei para vocês. São um tipo, né, de vegetação da qual são troncos finos, né, não existe folhas, vamos dizer assim, são pontiagudos, justamente por ter dificuldade de ter água nesse local e ter raízes profundas também à procura de água no lençol freático. Tá, ok? Então, cacto, que são plantas xerófitas, e platófitas, plantas com raízes longas. Né? As xerófitas são plantas como cactos, que ao invés das folhas possuem espinhos para preservar a água e ela armazenar em seus caules, né? Como eu havia comentado com vocês. Outro tipo de vegetação é vegetação de savana, que ocorre em latitudes médias, né? E habitualmente em regiões de clima tropical, com períodos de estiagem prolongados em solos pobres e ácidos, ou seja, né, não tem nem muito nutrientes esse tipo de solo. Tanto que vocês podem ver aqui que não tem tantas árvores, é tipo um capim, e capim nasce em qualquer tipo de solo, né, só não nasce, vamos supor, né, em solos congelados, que não tem como. Né, mas é um solo extremamente pobre e ácido aqui nas savanas. E essas formações vegetais são constituídas por arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Tem também a floresta pluvial tropical, são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são conhecidas, né, de floresta pluvial tropical ou floresta úmida, em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontra. Então vocês podem ver aqui, são plantas, né, que sobrevivem à água, né, elas têm seus caules em locais alagados e elas conseguem sobreviver a grandes períodos também, né, com bastante água, vamos dizer assim. Por isso tem o nome de floresta pluvial em relação à água. E temos, no caso aqui, o terreno de altas montanhas. Tá, ok? Onde, no caso, vocês podem ver, não existe nenhum tipo de vegetação. Não tem como haver, né, esse tipo de vegetação, justamente pelo ar rarefeito, pela altitude, né, e o solo ser extremamente, no caso, gélido, né, muito gelado. Aí eu botei aqui para vocês também o que significa monções, que são ventos que ocorrem tipicamente na Ásia. Durante o verão, os ventos levam o ar úmido do oceano para o continente, com muitas chuvas, e no inverno o ar seco e frio, vai do continente para o mar. Aí essa foto aí, acho que eu já mostrei para vocês anteriormente. Okay? Então, posteriormente, a gente vai dar prosseguimento, né, ao continente asiático também, com outros tipos de informações. Qualquer dúvida pode entrar em contato, mandar mensagem, que estarei disposto a solucionar a dúvida de vocês.